Olá, meu nome é Rafael Freire. Eu sou o Túlio Basílio. Nós somos alunos do sexto período do curso de Engenharia Química da Universidade Federal de Viçosa. Hoje vamos falar um pouco da metodologia utilizada no trabalho da disciplina de Fenômenos de Transporte 2, Transferência de Calor, na qual é orientada pelo professor doutor Antônio Marcos Siqueira. O objetivo do nosso experimento é elaborar um modelo matemático para determinar a temperatura de um ponto no bife de carne moída após um período de tempo, sabendo apenas a temperatura inicial do ponto, as dimensões do bife, o coeficiente de película do sistema e as propriedades termofísicas da carne. Para elaborar esse modelo matemático, utilizou-se o método das diferenças finitas explícito. O experimento foi realizado em regime transiente, variando-se o tempo e o intervalo pré-determinado, enquanto a base do bife era mantida a temperatura constante, a mesma de uma chapa de aquecimento, e assim obtemos os dados experimentais. Então, essa aqui é a montagem do experimento. Tem-se um bife em formato de paralelepípedo, com as temperaturas sendo medidas na superfície superior e na altura da metade do bife. Foi-se consideradas coordenadas retangulares com os eixos x, y e z. E a primeira hipótese estabelecida no experimento foi que se a temperatura da chapa se manteve constante. Ou seja, essa temperatura, por ser controlada no equipamento, pode se considerar constante ao longo de todo o aquecimento. Além disso, desprezou-se a ocorrência de reações químicas. Ocorrem algumas reações no material, como por exemplo a reação de Maillard entre carboidratos e proteínas da carne. Entretanto, sabe-se que em qualquer reação química há mudança de propriedade do material e essas propriedades foram consideradas constantes, é outra consideração. Além disso, só há convecção na superfície superior do bife, não ocorre convecção nas superfícies laterais. Então, a convecção ocorre somente na parte de cima, desprezando a convecção lateral, principalmente pelo fato da superfície superior ser a superfície de maior área, ou seja, a convecção tem mais efeito nessa superfície. Além disso, desprezou-se a transferência de calor por radiação e não a geração térmica no material. Além disso, a massa do bife foi considerada constante, apesar de também não ser verdade, já que há alguma perda de massa, por exemplo, por evaporação de água durante o processo de aquecimento. Entretanto, esse efeito foi desprezado. Por fim, concluiu-se que a transferência de calor unidimensional depois de todas essas hipóteses estabelecidas, tendo a configuração do bife de uma parede plana. Isso se deve, pois não há convecção nas laterais, então a transferência de calor ocorre apenas ao longo do eixo Y, sendo a temperatura na superfície inferior à temperatura da chapa constante, a temperatura no meio do bife sendo a média das 6 temperaturas medidas no meio do bife, e a temperatura da superfície superior sendo a média das temperaturas dos 6 pontos medidos na superfície superior. De modo que as superfícies laterais são superfícies isoladas e há convecção na superfície superior. Portanto, ocorre transferência de calor somente ao longo do eixo Y. Portanto, para a determinação da distribuição de temperatura do bife, basta a equação do calor na sua forma completa. Porém, com as hipóteses consideradas, não há geração térmica, a transferência de calor é unidimensional no eixo Y e as propriedades do material são constantes ao longo do tempo. Portanto, o termo referente à transferência de calor no eixo X, no eixo Z e o termo referente à geração térmica são iguais a zero, o que fornece a equação do calor para a transferência de calor unidimensional com as considerações feitas. Note, portanto, que essa equação é uma equação diferencial, que não tem uma solução trivial. Portanto, para sua resolução e obtenção da distribuição de temperatura, utiliza-se de métodos numéricos. O método numérico utilizado foi o método das diferenças finitas, mais especificamente, o método das diferenças finitas explícito. Para o ponto superior, T0, através de um balanço de energia, deduz-se a fórmula 1. Para o ponto interior, através de deduções numéricas, deduz-se a fórmula de número 2. É válido ressaltar que ambas as fórmulas, por se tratarem do método numérico de diferenças finitas explícito, possuem critérios de convergência. O critério de convergência para a equação 1 é que esse termo que acompanha a temperatura no ponto superficial seja maior ou igual a zero, e para a equação 2, o critério de convergência é que esse termo que acompanha a temperatura interna seja maior ou igual a zero. Portanto, sendo válidos os dois critérios de convergência, determina-se a distribuição de temperaturas do bife. Para a realização do experimento, foram utilizados 6 bifes de hambúrguer bovino, em formato de paralelepípedo, onde cada um possui cerca de 250 gramas e dimensões de 11 centímetros de comprimento,
7,5 centímetros de largura e 3 centímetros de espessura. Foram definidos 12 pontos para analisar as temperaturas em cada bife, sendo 6 deles na superfície e 6 no meio do bife. Os bifes 1 e 2 foram colocados na chapa, envolvida com papel alumínio, a temperatura constante de 100 graus Celsius, e foram medidas as temperaturas utilizando os dois termômetros nos pontos definidos em intervalos de 3 minutos, durante 30 minutos. Para os bifes 3 e 4, foram feitas as mesmas medidas, porém com a temperatura da chapa igual a 135 graus Celsius, e para os bifes 5 e 6, com a chapa a 170 graus Celsius. Todas as temperaturas foram medidas e os dados coletados foram utilizados na realização dos cálculos. Os cálculos foram realizados em Excel. Primeiramente, calculou-se a média das temperaturas superficiais e do interior do bife, a fim de obter uma configuração de transferência de calor unidimensional. Após isso, com a utilização das equações do método das diferenças finitas, tanto para o ponto superior do bife quanto para o ponto interior, calculou-se os valores teóricos das temperaturas para cada um desses pontos em cada instante de tempo. Então, comparou-se os valores de temperatura obtidos experimentalmente com os valores teóricos calculados. Em adição a esse procedimento, calculou-se também uma média total das temperaturas de cada bife, considerando que cada um deles possuísse somente um valor de temperatura para cada instante de tempo. Isso foi usado para o cálculo das temperaturas teóricas via método da capacitância global, e assim analisar a viabilidade desse método para o cálculo das temperaturas. Os erros experimentais calculados podem ser atribuídos a alguns fatores, como a incerteza dos equipamentos, o fato de que os bifes não são uniformes e durante o aquecimento perdem água e gordura, causando estufamento em alguns lugares, principalmente no meio. Ademais, a perda de água durante a evaporação faz com que as propriedades do bife se alterem. Os resultados obtidos foram satisfatórios e, portanto, podemos concluir que o método das diferenças finitas é válido para a distribuição de temperaturas no aquecimento do bife de hambúrguer bovino.